Sábado, 23 de novembro de 2024, 33ª semana do Tempo Comum. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40, com o sermão de Santo Irineu de Leão. Abra seu coração para a palavra de Deus. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado, e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos, também o segundo. E o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sermão de Santo Irineu de Leão. Eu sou a ressurreição e a vida. Nosso Senhor e Mestre, na resposta que deu aos saduceus, que negam a ressurreição e que ainda afrontam a Deus violando a lei, confirma a realidade da ressurreição e depõe em favor de Deus, dizendo-lhes: estais muito equivocados por não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. E a respeito da ressurreição dos mortos, diz: não lestes o que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E acrescentou: não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele estão todos vivos. Com estas palavras manifestou que aquele que falou com Moisés na sarça e declarou ser o Deus dos pais é o Deus dos vivos. E quem é o Deus dos vivos, a não ser o único Deus, acima do qual não existe outro Deus? É o mesmo Deus anunciado pelo profeta Daniel, quando ao dizer-lhe Ciro, o persa: por que não adoras Bel? Respondeu-lhe: eu adoro o Senhor meu Deus, que é o Deus vivo. Assim, o Deus vivo adorado pelos profetas é o Deus dos vivos, e o é também a sua palavra, que falou a Moisés, que refutou os saduceus, que nos concedeu o dom da ressurreição, mostrando aos que estavam cegos estas duas verdades fundamentais: a ressurreição e Deus. Se Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e contudo é chamado Deus dos pais que já morreram, é incontestável que estão vivos para Deus e não pereceram. São filhos de Deus, porque participam da ressurreição. E a ressurreição é nosso Senhor em pessoa, como ele mesmo afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. E os pais são seus filhos. Já o disse o profeta: em lugar de teus pais, são teus filhos. Portanto, o próprio Cristo é juntamente com o Pai o Deus dos vivos, que falou a Moisés e se manifestou aos pais. Isto é o que, ensinando, dizia aos judeus: Abraão, vosso pai, pulava de alegria, pensando em ver meu dia. O viu e se encheu de alegria. Como assim? Abraão creu em Deus e lhe foi creditado como justiça. Creu, em primeiro lugar, que ele é o Criador do céu e da terra, o único Deus, e, em segundo lugar, que multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu. É o mesmo vocabulário de Paulo, como luzeiros do mundo. Com razão, pois, abandonando todos os seus parentes terrenos, seguia o Verbo de Deus, peregrinando com o Verbo, para morar com o Verbo. Com razão, os apóstolos, descendentes de Abraão, deixando a barca e o pai, seguiam ao Verbo de Deus. Com razão também nós, abraçando a mesma fé que Abraão, carregando a cruz, como Isaque com a lenha, o seguimos.
Na verdade, em Abraão, o homem aprendeu e se acostumou a seguir o verbo de Deus. De fato, Abraão, favorecendo, em conformidade com a sua fé, o mandato do verbo de Deus, consentiu oferecer em sacrifício a Deus seu unigênito e amado filho, para que também Deus concordasse no sacrifício de seu filho unigênito, em favor de toda a sua posteridade, ou seja, por nossa redenção. Por isso Abraão, profeta como era, vendo em espírito o dia da vinda do Senhor e a economia da paixão, pela qual ele mesmo e todos os que crescem como ele começariam a inaugurar a salvação, encheu-se de intensa alegria. Amém. Senhor, dai-nos uma fé viva. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Ajude a divulgar o conteúdo do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.